Olá, amigos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. A nossa reflexão de hoje tem como título As Duas Faces da Culpa. É uma passagem bastante interessante, uma vez que a culpa, ou pelo menos o sentimento de culpa, muitas vezes nos pegam, nos alcançam, trazendo muitas vezes a dor e também o sofrimento. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14 e no versículo 72, que diz o seguinte: E imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, me negarás por 3 vezes. E começou então a chorar. Pedro começou a chorar. E no livro Um Modo de Entender, ditado por Hamed e psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo As Duas Faces da Culpa, que é o nosso título da nossa reflexão de hoje, ele abre esse capítulo fazendo uma análise sobre a culpa bastante interessante. Ele diz o seguinte: a culpa nos paralisa no tempo e ficamos sentados sobre os escombros dos nossos desacertos. Ela interrompe todas as nossas oportunidades de crescimento no presente em virtude da nossa obstinação neurótica em comportamentos do passado. E Hamed alerta também sobre os perigos da culpa, do que esse sentimento de culpa pode fazer conosco, nos levando muitas vezes, como eu já disse, à dor e também ao sofrimento. E Hamed, neste capítulo, nos fala de 2 situações bastante interessantes com relação à culpa, retirando do próprio Evangelho 2 situações bastante interessantes sobre a culpa vivida por 2 dos apóstolos do Cristo. O primeiro caso trazendo esse sentimento de culpa foi o caso de Pedro negando o Cristo, então, por 3 vezes. E mesmo Simão Pedro, achando que jamais faria isso contra o Cristo, terminou fazendo, o negando durante 3 vezes. Mas depois desse episódio, Pedro então se recuperou, reparou o seu erro, reconheceu a sua inferioridade e começou um processo de reparação, um processo de trabalho através do carinho, do amor, do servir. Ele aceitou então a sua condição de criatura ainda imperfeita e seguiu em frente. Trabalhou e se dedicou praticamente toda a sua vida em função da divulgação do Evangelho do Cristo. E a outra situação trazida por Hamed neste livro, e neste capítulo em especial, As Duas Faces da Culpa, a outra situação refletida por Hamed foi o caso de Judas Iscariote. Judas, vendo que Jesus havia sido condenado após a sua prisão, onde o próprio Judas o tinha entregado por 30 moedas de prata, sentiu muito remorso daquilo que tinha feito, sentiu muita culpa, muito remorso, e tentou de alguma forma devolver aquelas moedas de prata para aqueles que o haviam pago, mas esses homens simplesmente se negaram a receber, devolvendo a ele. E Judas não soube então se perdoar desse episódio. Entrou num processo de assim tremendo de queda e terminou, como nós sabemos, terminou tirando a sua própria vida. E temos registros, né, que diversas foram as encarnações seguintes de Judas Iscariotes, até que viesse então a conseguir reparar todo o seu erro ou toda a sua culpa. Mas, queridos, eu gostaria também de falar sobre um homem também muito importante, ainda aproveitando a questão do Evangelho. Esse homem, o convertido de Damasco, que nós conhecemos como sendo Paulo de Tarso. E tem uma passagem do próprio Paulo de Tarso, na primeira epístola a Timóteo, o seu filho amado, o seu filho de coração, e no capítulo 1 e nos versículos 12 e 13, onde Paulo de Tarso diz o seguinte: Dou graças a Deus àquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. A mim, que antes era blasfemo e perseguidor, mas alcancei a misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Vejam que o convertido de Damasco, o apóstolo dos gentios, através do conhecimento que tinha,
através do entendimento que tinha e também da fé, não mediu esforços no processo de reparação daquele seu passado. E trabalhou de uma forma intensa na divulgação do Evangelho do Cristo, naquele, como ele mesmo disse, que tinha confiado nele. E em nenhum momento ficou lamentando, ou pelo menos lamentando e se julgando infeliz em função das coisas que fez no passado. Muito pelo contrário, continuou o seu processo de trabalho, e nós sabemos, e hoje, se hoje o Evangelho é conhecido no mundo inteiro, como nós sabemos, foi graças a esse homem também, que divulgou o Evangelho naquele mundo de então, em todas as suas viagens que fez, procurando fazer algo que fosse positivo, procurando algo que pudesse ajudar as pessoas, que pudesse também ter para ele mesmo um processo de reparação. E Paulo de Tarso nos mostrou também que o sentimento de culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui. Porque muitas vezes nós erramos por simples ignorância, por não saber, por não ter conhecimento. Mas isso não nos exime da culpa. O que nós temos que fazer é entrar num processo de reparação, de recuperação, para que a gente possa caminhar de uma forma firme e segura para a nossa felicidade, que é aquilo que nós queremos. E não podemos nos entregar de forma nenhuma ao sentimento de culpa, nos martirizando, nos punindo, fazendo não só a nós sofrermos, como também a muitas outras pessoas que convivem conosco, fazendo essas mesmas pessoas sofrerem. Ficando muitas vezes estagnados, parados, sem nenhum processo, como diz Hamed na própria abertura do livro, ficando estagnados, parados, remoendo os nossos processos pecaminosos do passado. Nós temos que assumir imediatamente a postura de agir, como fez Paulo de Tarso, como fez Pedro, e não a postura adotada por Judas Iscariote, como nós vimos também aqui no início da nossa reflexão. Meus amigos, eu sempre trago para a nossa reflexão uma pequena história do meu amigo Olavo, onde eu sempre trago uma história, alguma coisa. Mas no dia de hoje eu quero trazer uma passagem de Jesus, que está no Evangelho, deixa eu ver aqui, no Evangelho de Lucas. Eu achei aqui, no Evangelho de Lucas, nos capítulos 7 e nos versículos que vão de 36 a 47. Mas, óbvio, vou fazer um resumo para que a gente não se estenda muito sobre isso. É uma passagem bastante interessante que fala justamente sobre a questão da culpa. Essa passagem foi lida no Evangelho no Lar, onde eu estava na casa do meu amigo Olavo, onde foi lida pela dona Elisa, sua esposa. E ela diz o seguinte, em resumo: um fariseu chamado Simão rogou ao Cristo que comesse em sua casa, no qual ele foi atendido prontamente. E entrando na casa, o fariseu chamado Simão sentou-se imediatamente à mesa. E eis que uma pecadora da cidade, sabendo que o Cristo estaria na casa de Simão, veio até Jesus trazendo consigo um vaso de bálsamo. Ajoelhou-se aos pés do Cristo e, chorando muito, começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas e enxugando-as com seus cabelos. E, beijando-lhe os pés, ungia com bálsamo. Vendo esta cena, o fariseu que o considerava, ele pensou consigo mesmo: e se este homem soubesse realmente, se ele fosse realmente profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou os pés, que ela é uma pecadora. E Jesus, respondendo aos pensamentos do fariseu, de nome Simão, perguntou-lhe: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Ao que o Simão disse: pois diga, mestre. E ele falou assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro lhe devia apenas 50. E ambos, não tendo como pagar ao seu credor, o credor o perdoou aos 2. Diga-me, qual dos 2 amará mais o seu credor? E então Simão respondeu a Jesus, dizendo: tenho para mim, Senhor, que é aquele quem mais devia, o que mais devia. E o Cristo disse: julgaste bem, Simão. E voltando-se Jesus para aquela mulher, disse a Simão: tu vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta mulher regou-me os seus pés com suas lágrimas e enxugou os meus pés com seus cabelos. Não me beijaste, mas esta mulher, desde que aqui entrei, não tem cessado de me beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu os meus pés com bálsamo. Por isso lhe digo, Simão, que os muitos pecados desta mulher lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado é porque pouco amou. E olhando eternamente para aquela mulher, Jesus então disse a ela: vá, os teus pecados lhe são perdoados. E Lucas narra dizendo o seguinte, que os homens que estavam sentados à mesa pensavam consigo mesmo, dizendo assim: quem é este homem que até pecados perdoa? Vejam, amigos, por esta passagem podemos imaginar o quanto, Paulo de Tarso também amou, o quanto ele trabalhou e o quanto dos seus pecados lhe foram perdoados. E tenho certeza de que o amor ainda ecoa, até nos dias de hoje, esse amor de Paulo de Tarso ainda ecoa até hoje, nos dias de hoje. E essa noite no Evangelho no Lar, na casa desse meu amigo Olavo, foi uma noite de bastante emotiva, em função de tudo isso que nós refletimos sobre esta passagem. Mas, queridos, o Evangelho de Lucas é realmente muito bonito. Eu recomendo que leiam o Evangelho de Lucas, realmente é muito bonito. E alguns exegetas, isto é, os estudiosos do Evangelho, eles afirmam que esta mulher desta passagem seria Maria de Magdala. E esta passagem nos convida também a uma reflexão bastante interessante sobre o nosso tema de hoje, as duas faces da culpa. Sobre o sentimento de culpa que muitas vezes carregamos dentro de nós. Maria de Magdala tornou-se uma mulher de caridade, ajudando, servindo, e quem quer que batesse a casa desta mulher jamais sairia sem alguma coisa que pudesse ser servido por ela, que pudesse ser tratada por ela. E a todos que procuravam em busca de ajuda encontravam então amor e dedicação. Atualmente, muitos de nós trazemos conosco, dentro de nós, os nossos erros, as nossas falhas e também as nossas dívidas. São coisas que trazemos dentro de nós. E foram muitas vezes motivos de sofrimento de nossa parte, essa culpa que nós carregamos dentro de nós. Dores de humilhação para muitas pessoas, inclusive aquelas pessoas a quem amamos também. Quando não, são pessoas que estão à nossa volta, que trabalham junto conosco, que convivem junto conosco, como dizer assim, o nosso próximo mais próximo. Mas qual de nós nunca teve uma situação como essa? Uma situação de culpa dessas, E muitas vezes, quem de nós assumiu a postura de pedir perdão? Quem de nós assumiu a postura de reparação, de buscar, muitas vezes, reparar o erro que tenhamos cometido? Quantos de nós somos fiéis ao amor incondicional? Quantos de nós somos fiéis a esse processo, essa postura de corrigir, de reparar os nossos erros? E não ficar naqueles processos de culpa, nos remoendo, trazendo dor, sofrimento e muitas vezes chegando às loucuras, podendo chegar às raias da loucura de uma morte, por exemplo. O nosso tema de hoje ele tem como objetivo a reflexão sobre os sentimentos de culpa, que, como disse, insistimos muitas vezes em carregar dentro de nós, trazendo, como já disse, a dor e o sofrimento. Mas devemos entendê-los, esses sentimentos de culpa, não como uma forma de nos livrar da culpa, ou mesmo de nos eximir da responsabilidade pelos nossos erros, mas que tenhamos o entendimento de que o sentimento de culpa é danoso, e perverso muitas vezes conosco mesmo, porque nos levam, como eu já disse, à dor e o sofrimento. Culpa quer dizer paralisação. Paralisação dos nossos atos, paralisação do nosso processo de crescimento. Pois a culpa nos mantém, como o Hamed disse no seu livro, O Modo de Entender, ele nos mantém estagnados, presos de uma forma doentia aos comportamentos indevidos que tivemos no passado. E Hamed também, num livro chamado Renovando Atitudes, no capítulo Olhando para Trás, ele nos faz a seguinte afirmação. Vejam o que Hamed nos diz. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão dos seus fiéis. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação,
para todos aqueles que forem tementes a Deus. Essas mesmas religiões do passado se esqueceram ou se esquecem de dizer que Deus é infinitamente bom e infinitamente justo. Ele jamais nos puniria por alguma coisa. E é justamente este peso que muitas vezes carregamos que nós precisamos nos libertar. Precisamos nos livrar de tudo isso. Aliviar esse peso dessa culpa que já carregamos conosco há muito tempo. A doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, nos mostra que Deus nunca pune os seus filhos. Ele apenas lhes dá a oportunidade da reparação. Tanto é que nós estamos vivendo, ou reencarnando, ou renascendo diversas encarnações em função do quê? Da necessidade e da oportunidade que temos da reparação. E nós devemos ter, então, sim, a postura de reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, e assumir a postura de reparação. É isso que nós temos que fazer. Agir como Paulo de Tarso agiu, agir como Simão Pedro agiu. A culpa, por sua vez, não é um método construtivo e nem tampouco um gerador de crescimento. Não, a culpa não tem esse poder, mas é uma forma de colocar o véu, a culpa, sim, é uma forma de colocar um véu sobre todas as criaturas, impedindo que elas tomem a decisão da reparação. Isso é que nós temos que evitar. E, queridos, muitos foram os companheiros que no passado, movidos pelas orientações egocêntricas, movidos por essas orientações egocêntricas, compraram terrenos nos céus, compraram indulgências, compraram perdão e retornaram à pátria espiritual, isto é, morreram frustrados em função de que não terem conseguido aliviar as suas culpas. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que a culpa, esse processo de culpa que muitas vezes carregamos, eles devem ser extirpados, mas extirpados através do quê? Através do servir, através do trabalhar, do reparar e buscar o entendimento para que tudo isso possa efetivamente ser transformado em crescimento espiritual para cada um de nós. E o Evangelho de Lucas, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, nos traz também a mensagem do Cristo sobre esse tema. Ele diz o seguinte: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Ora, isso é uma grande verdade, porque se todos nós que lançamos a mão do arado, isso é, que optamos pelo processo da reparação, que optamos pelo processo da construção, da transformação, da melhoria, se ficarmos olhando para trás, não é digno do reino de Deus. Não podemos mais carregar esse sentimento de culpa, com todo esse processo de culpa, em vez de tomar a opção pelo trabalho. E nós jamais teremos condições de caminhar, de melhorar, de transformar, se ficarmos olhando sempre para trás aqueles erros do passado. E não nos libertaremos, com certeza, dos grilhões que nos aprisionam ainda desse processo de culpa. Nós devemos sempre fazer o melhor que pudermos para poder continuar caminhando. E Hamed ainda, no mesmo livro, Renovando Atitudes, estou colocando ele aqui de novo, com o mesmo título, no capítulo com o mesmo título, Olhando para Trás, ele nos diz o seguinte: o arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é invariavelmente a exigência do que deveríamos ter feito algo melhor, porém não o fizemos por ignorância ou por impotência. Mais uma vez, confirmando que muitas vezes o nosso erro não é em função, muitas vezes, daquilo que nós deveríamos ter feito melhor, mas em função, muitas vezes, também da nossa própria ignorância. E isso é uma grande verdade e, ao mesmo tempo, um grande alento para nós, que não devemos nos torturar em função de culpas que tivemos, de erros que tivemos no passado. Mas devemos sim ter a postura de correção, a humildade de pedir o perdão muitas vezes e continuar o nosso processo de reparação. Mas devemos sim, como disse, ter a postura da reparação, do recomeçar, do reconquistar. E foi essa postura, como eu disse, queridos, que teve Simão Pedro e também Paulo de Tarso. Queridos, nós espíritas
eu me incluo como espíritas, e muitos, talvez, dos senhores que estejam aqui ouvindo essa reflexão junto comigo, também sejam espíritas, mas muitos de nós espíritas também nos equivocamos muito com esse processo de culpa. Então, e também muitas vezes não conseguimos entender o que seja a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. E nós interpretamos muitas vezes, nós espíritas interpretamos muitas vezes essa lei de causa e efeito sob uma visão de culpa. O que nos leva novamente, muitas vezes também, nós espíritas, à dor e também ao sofrimento. E ao contrário do que é esperado, né, por Deus, de todos nós entramos também num processo de culpa. E é comum muitas vezes ouvirmos frases como estas: ah, se eu estou sofrendo hoje, é porque eu fui reagir muito errado no passado, então eu tenho que sofrer mesmo. Ah, por que sofrer? E muitas vezes assim, se hoje eu sofro, é função do meu karma, dos erros que eu tive e agora eu tenho que sofrer. Ninguém tem que sofrer. Ninguém tem que carregar isso. Sabe, nenhum de nós tem que passar por essas situações. Nós temos que aproveitar essas oportunidades, ou da reencarnação, ou as oportunidades que nós temos para reparar, continuar, superar, subir, progredir e melhorar cada vez mais. E nós passamos então, e muitas vezes nós passamos a assumir um sentimento de culpa inútil, que não vai com certeza nos levar a lugar algum. E Hamed, ainda nesse livro, que é base para a nossa reflexão de hoje, As Duas Faces da Culpa, ele nos fala de um sentimento de culpa refletido nesse capítulo. E diz que Simão Pedro, né, suplantou a culpa. Ele nos afirma sobre isso. E nos diz que, ao contrário, Judas sucumbiu a esse processo de culpa. E Hamed encerra, querido, esse capítulo com um texto bastante interessante que eu quero compartilhar com os senhores. Ele diz o seguinte: cada culpa, cada pessoa. Cada pessoa, cada culpa. Use os erros e desacertos para seu crescimento interior. Aprenda com as suas culpas e eleve-se para a vida maior. Aprenda com as suas culpas. E ele ainda diz, em se tratando de culpa, cada qual deve fazer uma autoanálise, visto que a falta é sempre proporcional a cada consciência. E Jesus também nos diz o seguinte, através do Evangelho, ainda de Lucas, que eu recomendo que todos leiam, no capítulo 5 e no versículo 7, onde o Cristo diz o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 que não necessitam ou não precisam de arrependimento. E aí o Cristo ainda afirma: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o que nós precisamos tirar como base aquilo no que o Cristo diz, esse arrependimento não é aquele arrependimento doloroso que nós vemos ficar com processos de culpa. Não, esse arrependimento é essa postura de reconhecimento do que fez, mas com a postura de poder recomeçar, reparar e fazer o que tem que ser feito para continuar progredindo. Mas arrependimento requer reparação, requer trabalho, requer dedicação, requer amor, requer firmeza, tolerância, paciência, requer todas as virtudes juntas, elas são requeridas nesse processo de transformação. Portanto, sentir culpa ou julgar a culpa dos outros, ou julgar os comportamentos dos outros, não fazendo nada, absolutamente nada para mudar, é extremamente inútil. E nós devemos abolir esse processo. Aliviemos as nossas culpas, sim, temos que aliviar as nossas culpas, mas amando, servindo e trabalhando e procurando buscar sempre a reparação. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.